Há algum tempo atrás eu li um livro que não tem tradução ainda para o português, chamado As Aventuras de Deus. Ele foi escrito por uma mulher que era professora na escola dominical, professora de adolescentes, e teve uma das histórias deste livro que me marcou muito, que conta a história de Dona Nelly, uma vovozinha com quase 80 anos, que visitou um presídio de segurança máxima por uma direção de Deus e pediu para conversar com um dos presos que estava no corredor da morte. Quando Dona Nelly bateu lá, os guardas tentaram dissuadi-la, tentaram convencer ela de não ir em frente. Ele era um serial killer, ele era um homem muito perigoso. E ela disse, não, eu tenho uma missão nesse lugar. E quando ela pôde entrar na cela com aquele sujeito devidamente contido, ela começou a falar da palavra de Deus para ele, e ele disse, eu não quero saber de porcaria nenhuma de Jesus. Ele falou algo muito mais pesado do que isso. E ela disse, mas pelo menos eu quero orar por você, porque ele te ama. E ele continuou a praguejar e esbravejar, um homem com mais de 2 metros de altura, enorme, sem sentimento nenhum, cheio de ira e de ódio no coração. Ela curvou a cabeça e começou a orar. E de repente aquele homem disse assim, o que está acontecendo? O que é isso que eu estou sentindo sobre mim, me envolvendo? Ela disse, isso é a presença do Espírito Santo. E aí ele se sentou alegre, com um sorriso que mudou totalmente a fisionomia dele, e disse, mas eu nunca me senti tão bem em toda a minha vida. Eu nunca me senti tão bem em toda a minha vida. E ela disse, isso é a alegria do Espírito Santo. Então, na próxima hora que se seguiu, os guardas que vinham ver como é que estava a situação, olhando pelas grades, ficavam admirados de ver aquele homem sentado ao lado daquela velhinha, chorando, segurando nas mãos dela enquanto recebia o evangelho. E eles não acreditavam naquela cena porque sabiam o quão perigoso aquele homem era. Passou-se algumas semanas, Dona Nelly foi embora e passou-se algumas semanas, ela voltou para visitar ele. Quando ela veio, ele sabia que ela viria, ele estava na grade esperando. E quando ele ouviu os passos dela entrando no corredor, ele disse, ele ainda está aqui, ele ainda não me deixou. E Deus pegou ele ali daquela maneira, num lugar esquecido por todos, um homem totalmente reprovado que eu e você certamente concordaríamos e condenaríamos ele não somente à morte, mas também ao inferno. Mas saiba que aquele homem, antes de ser eletrocutado ali nos anos 60, ele ganhou todos os presos do corredor da morte, através do Evangelho, para Jesus Cristo. Deus faz isso às vezes. Ele supera o nosso senso de justiça. Ele vai nos lugares mais escuros, onde ninguém acha que há ainda esperança. Ele nos surpreende com o seu amor, a sua graça, o seu favor e a sua misericórdia. Deixe Deus te usar. Deixe de olhar para você mesmo, para o seu problema. Há gente com problemas infinitamente maiores do que o seu. Se você acha que o seu problema é grande, saia pelas ruas, visite orfanatos, visite asilos, visite locais onde as pessoas realmente têm necessidade. Até mesmo na sua igreja, você vai encontrar pessoas em situação muito pior do que a sua. E seja grato a Deus por aquilo que Ele tem te dado. E ainda que você tenha pouco para contribuir, você tem o tesouro maior deste mundo, que é a palavra de Deus. Leve ela onde quer que você esteja. Deus te deseja como embaixador dele nessa terra. Alguém que representa um reino estrangeiro numa terra estranha. Amém? Se essa palavra falou contigo de alguma forma ou de alguma maneira, compartilhe ela com quem você ama. Curta para que ela alcance mais pessoas ainda. Não esqueça de deixar a sua curtida. E que Deus te abençoe. Que Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo que vem em carne, te abençoe e te guarde nele e para ele, até a vinda dele. Amém? A palavra de Deus nos mostra nos originais. Sabia que já chegara ao fim o tempo. Pedras vivas. Nós não somos tijolos, todos iguais. E muitas vezes as pessoas interpretam essa passagem de uma maneira muito errada. O nosso espírito que está morto precisa nascer de novo. É celebrado um feriado em Israel, o dia do Purim. Ele não tinha condições nem de cobrir a sua própria nudez, ele era totalmente inútil. Prendeu a Pedro, tocou a orelha de Malco e o curou. E Deus é misericordioso para nos levar a esse lugar. Amém?